Fala galera dos clássicos dos relógios, tudo bem? Estamos de volta aí com um review bacana de uma marca também legal que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Mas antes disso, né, vamos falar daquele bordão que eu acho que é muito importante para todos nós, não só para mim quanto para vocês também que gostam de assistir novos conteúdos. E aí, você pode me dar uma força, né? Se inscrever no canal, indicar para o seu amigo aí, né? A gente faz um trabalho aqui muito dedicado, muito legal, a gente pesquisa e traz conhecimento para vocês, tá? Então, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações de novos vídeos que eu estou gravando, né? E dê o like lá, que é muito importante, né? O canal está num processo iniciático aí, 3 meses e 2 semanas, mais ou menos. A gente está crescendo aí com o número de seguidores. E o legal é que a galera que está se inscrevendo é porque realmente gosta de relógio, está lá interessada, muito interessada na relojoaria, em determinadas situações de conhecimentos e tudo. A gente está passando pelo primeiro momento, que é falar sobre as marcas, né? Quem a criou, né? E por que foi criada, qual o objetivo, quanto tempo tem no mercado. E depois disso, eu acredito que hoje seja o último review de marca. Aí eu acho que a partir dessa semana eu já vou começar a gravar falando aí sobre os modelos, né? Eu pegar ali o modelo da Citizen, modelo da Baume & Mercier, modelo da Omega, modelo da Oris, Bulova e etc e tal. E aí qual o objetivo? Pegar esse modelo, olha, esse modelo aqui Aqua Racer da TAG, né? Vamos colocar aí Fórmula 1 da TAG, por que tem esse nome? Como foi criado, para quê, qual o objetivo, esse display aqui faz menção ao quê? Porque tem cada relógio, né? Na verdade, cada relógio, desculpe, né? Cada relógio tem a sua história, tem a sua identidade particular, né? Você que é um apreciador de relógio, né? Que é um camarada que gosta de botar um clássico bacana no seu pulso, você gosta de saber a história que tem aquele relógio. Eu acho muito bacana quando você tem uma peça que você diz assim, olha, esse relógio foi criado por fulano de tal, tem um designer por detrás de toda dessa parte aqui aparente do relógio, estética, né? O maquinário é esse, aquele, muito legal a gente saber sobre isso, né? Eu acho muito bacana, pelo menos eu particularmente gosto, e esse é o objetivo do canal, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre a Dan Henry, né? Muita galera aí pergunta, pô, Dan Henry é bom, vale a pena comprar, não vale, é uma micromarca, não é uma microbrand. Bom, microbrand, micromarca, mesma coisa, né? Inglês, português. E sim, é um relógio de extrema qualidade, onde o seu idealizador teve como objetivo criar um relógio com qualidade por um preço justo e que coubesse no bolso do público em geral, né? Uma história até muito legal sobre essa marca, porque talvez você não saiba disso, né? Mas você sabia que o camarada que criou a Dan Henry é brasileiro? Sim, é um brasileiro, colecionador, né? E ele criou essa marca em 2016, né? A marca tem pouco tempo no mercado e já revoluciona aí o mercado da relojoaria mundial, onde são relógios que vendem na Europa, né? E aqui no Brasil também vende bastante. Muita gente nem sabe que Dan Henry é o nome do próprio protagonista da marca, quem criou a marca. O Dan Henry, né, pessoa física, ele criou a Dan Henry com o propósito de oferecer um relógio vintage, com uma cara de relógios clássicos, mas com um designer moderno e com um preço que caiba no bolso de quem queira comprar, né? Qual foi o objetivo dele? Vamos lá. O objetivo dele, na verdade, em criar essa marca, foi porque ele começou a ver muitos apreciadores e colecionadores pequenos que gostavam muito da coleção dele, mas não tinham condições de comprar aquele modelo de relógio, né? Ele até tem uma passagem dele muito interessante, não sei, deve estar aí na internet, que ele fala sobre um Hamilton que ele teve, um CAC-Field, que ele teve não, né? Que tem na coleção, CAC-Field, 60, 70 ali, um relógio raríssimo, né? Tamanho pequeno, 36 milímetros, e automático, máquina ETA, e assim, um relógio raro que foi desenvolvido naquela época para militares, né? E ele tinha um desses relógios. Só que é um relógio muito caro hoje para você adquirir, porque virou peça colecionável e ninguém tem.
E aí um amigo dele queria um relógio daquele, não conseguiu, até mesmo porque não tinha condições, porque era muito caro. Aí foi quando ele teve a ideia de criar, né, uma marca de relógios que utilizassem modelos parecidos com esses relógios vintage, né, como Hamilton e muitos outros aí. E assim ele criou a Dan Henry com o próprio nome, né, diz 2016, e a Dan Henry vem ao longo do tempo fazendo um trabalho magnífico, né? A coleção dele de Dan Henry tinha para mais de 1.500 peças, modelos vintage, caríssimos no mercado. Muitos entusiastas aí até diziam que a coleção dele toda, se você juntasse e conseguisse vender, você compraria aí uma mansão aí de alguns milhões de dólares aí, né? Então assim, dá para perceber que ele não tinha algo tão simplório assim na relojoaria, e por isso que ele decide aí fundar, né, a Dan Henry. A Dan Henry é brasileira e americana. Por que brasileira e americana? Porque ele, como brasileiro, funda a Dan Henry, tá, nos Estados Unidos, tá? Mais precisamente na Califórnia, tá? Ele funda na Califórnia a primeira fábrica da Dan Henry, e ele começa a observar que ele tem necessidades de insumos asiáticos e tudo, e aí ele decide levar a produção dos relógios Dan Henry para a Ásia, né? Então hoje a Dan Henry é um relógio brasileiro e americano, produzido na Ásia, né? E aí ele utiliza o maquinário Miyota, né? E as NHs aí da Seiko, né? Como a VK, que são os Mecha Quartz aí, 63, e por aí vai. Então são relógios maravilhosos, relógios que têm uma durabilidade muito boa, relógios que entregam muito mais na questão visual, né, vidros de safira, display muito bem desenvolvido por técnicos capacitados, né? E ele vem na luta aí para se tornar aí, né, sair das Michael Brands para se tornar uma relojoaria mais comportada no mercado mundial. É um procedimento um pouco difícil, porque requer tempo e confiabilidade do público que está consumindo o seu produto, que no caso são os relógios. Mas eu posso, como prova viva, dizer para vocês que os relógios são maravilhosos e eu recomendo, né? Eu já tive vários, né? Hoje eu tenho um na minha coleção que eu digo que o acabamento dele é maravilhoso. Eu, como todo mundo sabe aqui, eu falo nos meus vídeos, não sou muito adepto a relógio quartz, até mesmo porque, assim, eu gosto de ver a maquininha funcionando, mesmo sabendo que os mecânicos aí, os automáticos aí, os acorda, eles atrasam um pouco mais que os quartz. Mas eu não curto muito quartz, mas eu tenho que reconhecer para vocês que eu tenho na minha coleção um belo Eco Drive da Citizen, que eu gosto muito, que é um relógio que está pronto para me pegar e usar, como eu também tenho um Mecha Quartz, né, a VK63, que é da Seiko, equipando um Dan Henry, que é um clássico maravilhoso. Então eu recomendo a todos vocês, se vocês quiserem ter, né, um reloginho desse, vale muito a pena, vale muito a pena. A história da Dan Henry é bacana, né, como eu contei aqui para vocês. Eu vou inverter a câmera aqui para mostrar para vocês um modelinho que eu tenho na minha coleção de um Dan Henry que eu uso bastante e adoro. Eu sou apaixonado por esse relógio, o modelo dele, o tamanho, tudo, a pulseira, eu acho que tudo combina, e isso vale muito quando você vai comprar um relógio, né? Quem está realmente desenvolvendo o relógio, se preocupar com a cor do display, combinando com a pulseira, combinando com a caixa do relógio, é uma sintonia que me remete até à possibilidade de ser uma sinfonia de ópera quando tudo está casando direitinho, tá bom? Vou inverter aqui a câmera para mostrar para vocês esse modelo. Só um instante. Fala aí, galera. Olha essa peça aqui. É espetacular, tá? Espetacular. Tamanho ideal, 42 milímetros. Uma máquina super confiável da Seiko, VK93, né? E VK63, desculpe. É espetacular, um relógio que disse para que veio, sabe? O Dan Henry prometeu que ia criar uma marca de relógio que ia entregar aqueles modelos vintage clássico com um designer moderno por um preço muito justo. E realmente assim ele o fez. É um relógio muito bem trabalhado, muito bem acabado, uma caixa relativamente baixa, tá? Um Mecha Quartz esse aqui, ó, coroa assinada, não é rosqueada, porque a proposta desse relógio não é para mergulho, tá? Coroa assinada, olha o fundo desse relógio,
Ele apresenta cristal de zafira, o vidro lá na frente é zafira. Aqui uma aeronave, né, um jato supersônico muito legal, tá? E é uma edição limitada, tá ali, ó, Edition Limited, tá aqui, ó. Olha quantas peças saíram. 1963, porque ele faz menção a um relógio de 1963, tá? Que tem toda essa característica dessa aeronave, que tudo. Tem uma história, depois eu vou falar sobre essa história desse modelo, para que vocês possam ficar sabendo, tá? Mas é um relógio de edição limitada. E todo relógio de edição limitada, ele tem um apego maior para o colecionismo, né? Quem gosta de colecionar. Eu costumo dizer que é um relógio espetacular, combinando aqui o couro, né, com o fundo do relógio e a cor também, né? Muito chamativa. Possui aqui uma fivela assinada, Dan Henry, né? Muito charmosa a fivela, por sinal. Eu costumo dizer também nos meus vídeos aí que, para mim, um relógio onde o cara que desenvolveu aquele relógio não se preocupar com esse acabamento que eu vou mostrar aqui, é sinal de que aquele relógio, para mim, né, não teve um controle de qualidade tão aprimorado quanto deveria. Olha aqui, ó. Eu me refiro a esse acabamento da fivela com a pulseira, a continuidade, ó, tá vendo? A continuidade. Tem relógios aí que você pega que a fivela tá assim, ó. Tá com a boca aberta. Eu chamo de fivela boca aberta. Fica assim, ó. Aí você bota o relógio de lado, ele fica aparecendo isso aqui, ó. Fica feio demais. Esse aqui não. Depois de apertadinho no seu pulso, olha como é que fica muito bacana. Acomoda muito bem, liso e rasteiro, ó. Faz um acabamento perfeito. Isso aqui nada mais é do que o controle de qualidade. O cara está preocupado em entregar um produto com extrema qualidade para satisfazer, né, o seu consumidor final. Então, pessoal, é isso, tá? Tá aqui esse Dan Henry maravilhoso da minha coleção, que eu compartilho com vocês nesse review bacana aqui, tá legal? Vamos lá, vou inverter a câmera para a gente finalizar o nosso vídeo. Galera, é isso, mais um review bacana de um relógio espetacular que eu recomendo para você colocar, pelo menos um você tem que ter na sua coleção. Um Mecha Quartz desse aqui, muito bacana, um cronógrafo de respeito, que não deixa a desejar para nenhum relógio caro aí de 10, 20, 30 mil reais, tá? Um relógio que você vai estar usando, eu até costumo dizer não usando, vestindo, né? Um relógio que você vai estar vestindo aí no seu dia a dia, ou até mesmo em alguma festa, algum evento, alguma reunião, e você vai estar bem representado com um relógio como esse. Porque eu costumo dizer o seguinte, para mim, na minha opinião, tá? Relógio não é preço. Relógio é aparência, exclusividade e beleza. Então, quando você coloca uma peça no seu pulso, que primeiro ponto, você se sente super bem e adora aquela peça. A peça é agradável aos seus olhos e ainda mais combina com a roupa que você está usando, independente do valor que você está empregando nesse relógio, eu acho que vale a pena, é válido, independente de marca, de valor, tá? Mas tem gente que ainda prefere colocar no pulso um Patek Philippe, né? Um Rolex, um Frank Miller, também está valendo, né? Tá valendo. Só que eu acho que tem muita coisa que o mercado oferece hoje por um valor bem mais em conta, que você pode empregar o seu dinheiro em um outro tipo de investimento e tá com um relógio bacana no pulso por um preço bem mais em conta e que vai entregar muito mais devido à exclusividade por ser uma peça de edição limitada e ainda assim, além do mais, sendo uma peça de edição limitada, também é uma peça que nem todo mundo conhece, né? E aí dá aquele assunto, dá aquela resenha, né? Um relógio puxa uma resenha, muitas das vezes tomando um cafezinho aí, pô, que relógio é esse? Tal, você comprou onde? Pô, não conhecia a marca. E isso acontece comigo, quando eu vou viajar, muitas das vezes eu vejo alguém portando algum relógio ali que eu não conheço e tal, eu tento me chegar e a gente vai, daqui a pouco está falando sobre o relógio, aí eu passo a conhecer alguns relógios que eu acho muito legal. Tem até um amigo aí do canal, que é seguidor aí, o Maicon, né? Que é um camarada que a gente está sempre trocando figurinha aí de relógio. Ele mesmo me apresentou algumas marcas essa semana que eu fiquei perplexo, são maravilhosas. Agradecer a você, Maicon, aí pela gentileza e pela tua amizade aí, e tá compartilhando sempre comigo aí belas máquinas aí que eu fico muito satisfeito, que são máquinas exclusivas, né? O Maicon tem um pensamento como eu, gosta de exclusividade e aquilo que quase ninguém tem. Às vezes é muito difícil achar no mercado, mas quando a gente acha, a gente prefere comprar e tê-la na nossa coleção para que você possa desfrutar de uma parada diferente, né? Vamos dizer assim, uma parada bem exclusiva tua, né? Que tenha a tua identidade. Bom, é isso aí.
né, vamos colocar aí gírias à parte, né, do cotidiano, do dia a dia, né, falar sério agora, qualquer relógio é bacana, é legal quando você conquista com sabedoria, com dedicação, com seu trabalho, e coloca no seu pulso e se sinta feliz. Só não recomendo comprar réplicas aí, porque realmente aí você está alimentando o mercado negro, tá bom? Pessoal, vamos ficar por aqui, que Papai do Céu aí abençoe a família de vocês, que dê muita luz e paz para todos nós, e que nós possamos aí continuar com saúde para poder gravar novos vídeos aí e ajudar vocês aí no conhecimento e alegrar também o coração de vocês na sabedoria da relojoaria, tá? Se inscreva no canal, dê o like, Clássico dos Relógios está aqui sempre para ajudar vocês. E ouvir também a opinião de vocês, para mim é um privilégio, tá? Fiquem com Deus, tá? E diga aqui na descrição qual clássico que você está usando hoje no dia a dia aí, tá bom? Forte abraço, gente!